Que bom estarmos juntos novamente. Hoje irei lhes falar sobre o ceticismo. O ceticismo é um conhecimento absoluto, afirma que o conhecimento absoluto não existe. E assim sendo, o ceticismo, como outras correntes filosóficas daquela época, surgiu depois da morte de Aristóteles, que foi um grande pensador que influenciou enormemente o pensamento daquela época, daquela situação, enfim. O ceticismo, por si só, foi uma corrente filosófica criada pelo filósofo grego Pirro, que viveu 42 anos, de 318 a 272 anos antes de Cristo. E ele questionava a possibilidade do conhecimento absoluto, uma vez que as percepções e razões humanas são frequentemente enganosas. Isto é, duvida das crenças expressas, das opiniões, dos dogmas, dos fenômenos religiosos ou metafísicos e fatos tidos como verdadeiros, ou seja, o ceticismo, Pirro duvidava simplesmente de tudo. Talvez esse seu posicionamento cognitivo possa ter se derivado desde quando viajou com Alexandre o Grande em suas conquistas pelo Oriente, onde estudou na Índia e na Pérsia, e voltando a Élida, sua terra natal, viveu quase que pobre, mas reconhecido pelo seu conhecimento austero e, sobretudo, puro. Desde então, apregoava a impossibilidade de se conhecer a própria natureza das coisas, ou seja, a acatalepsia. O não conhecer as coisas se chama acatalepsia. Os céticos afirmavam que simplesmente nós não poderíamos saber nada de nada. Vejam, eles criam que nós não poderíamos conhecer nada de nada, com uma única exceção, a não ser o que nós, diríamos a nossa própria percepção. E como não podemos nela confiar, voltamos a estaca zero. Ou seja, nós não poderíamos confiar nem no nosso próprio entendimento. Ou seja, quantas mais forem as testemunhas de um fato, tantos serão os fatos narrados de uma forma diferenciada, cada um com as suas nuances, com as suas peculiaridades. Essencialmente, o termo cético originou-se do grego skepsis, significando exame, uma investigação ou uma acuidade maior sobre determinada coisa ou fato. A partir desse primeiro estado da dúvida, defende que a felicidade consiste em jamais julgar coisa alguma, mantendo, pois, uma postura neutral em todas as questões, constituindo assim o cético uma pessoa apática, mas feliz. E por que apática, gente? Simplesmente porque não toma partido de nada nem de ninguém, permanecendo todo o tempo na sua. Eu sei, deixa quieto, não quero me expressar, pois essa atitude não lhes traz de sabores nem angústias. Eis que falar é inútil, assim como ler e escrever, razão pela qual Pirro não escreveu nada. Assim, tal postura não opinativa afirma em si mesma que nenhuma percepção do mundo é melhor do que a outra, restando, pois, que o silêncio apático é a melhor maneira do homem ser feliz. Segundo Pirro, simplesmente o bem e o mal não existem. E assim, neste mundo caótico em que vivemos, existiria um mundo de felicidade, pois se nada seria certo ou errado, bom ou mal, por que então as disputas, os atritos, as confusões, as guerras, as revoluções, enfim, essa coisa arada toda
enormemente chata. Dessa forma, se estivermos dispostos a aceitar esse estado de espírito, alcançaremos a afasia, que consiste em não emitir opiniões sobre qualquer tema, e assim atingiremos a ataraxia, que é a despreocupação com tudo. Somente assim poderemos viver a felicidade sem incomodações de quaisquer natureza. Portanto, gente, por que razão nos mantermos calados, silentes, alheios? Bela pergunta. Bela pergunta. Nos mantemos calados porque o conhecimento das coisas, a verdade que elas encerram, é absolutamente inacessível, pois dela só depreendemos as aparências, que por si só são todo o tempo transitórias e, consequentemente, mutáveis. Assim, percebam agora a paulada. Assim, ao nos calarmos, suspendemos todos os julgares, sobretudo, restando a afasia, que é a abstenção de emitirmos quaisquer opiniões, julgamentos. Simples assim. Não fala nada, não comenta nada, você estará sendo uma pessoa afática. Há um fato até pitoresco envolvendo o Pirro, e que a tradição denomina de vitória de Pirro, isto é, ganhar sem levar. Pois certa feita, ao comandar uma batalha, numa das inúmeras guerras, venceu-a, mas o número dos seus soldados mortos foi tão devastador, tão aniquilador, que ele próprio lamentou a vitória na batalha, daí ter vencido, mas simplesmente não ter levado. Mais adiante na história, vamos encontrar Voltaire, lá pelos anos 1700, que afirmou que a dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absolutamente absurda, acrescentando que a dúvida é o único ponto de vista lógico. Por fim, agora um paradoxo acerca do ceticismo. A tradição aponta o ceticismo como que, ainda que pregando a afasia, não a pratica de fato. Eis que, ainda que abandonando o conhecimento, ele persiste na busca da felicidade pela via da serenidade. Eu não me meto em nada, eu não falo nada, mas isso contradiz o fato. Ele não faz nada, não busca nada, mas objetiva sempre alcançar a felicidade pelo seu bem-estar, pela sua serenidade plena. Tomara que tenham gostado. O tema é meio complexo, mas se escutarem uma vez, duas, nas duas a gente pega direitinho, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser, sejamos felizes para sempre. Graças a Deus.